Olá, está no ar o MPTV, um programa do Ministério Público do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. E no programa de hoje você vai ver: Ministério Público pede providências para regularizar problemas no transporte escolar do município de Timbiras. Nas ruas da capital, a população pergunta e o MP responde. E ainda, o combate à formação de cartéis e os crimes tributários em destaque no primeiro Seminário de Defesa da Ordem Econômica e Social do Consumidor. Está no ar o MPTV. A formação de cartéis é uma afronta aos direitos do consumidor, pois impossibilita que ele usufrua das vantagens da concorrência, sendo a livre concorrência um dos princípios que norteiam a ordem econômica nacional. O combate à formação de cartéis e os crimes tributários são destaque no primeiro Seminário de Defesa da Ordem Econômica e Social do Consumidor, que será realizado no dia 19 de novembro aqui em São Luís. Sobre este assunto, eu converso agora com o promotor de justiça na Cor Paulo, coordenador do Centro de Apoio Operacional do Consumidor. Olá, promotor, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao MPTV. Muito obrigado, eu aproveito a oportunidade para cumprimentar os telespectadores da TV Assembleia e aos colegas promotores e profissionais de defesa do consumidor e os estudantes que conosco exercem atividades de alguma forma colaborando para a defesa dos interesses dessa imensa população consumidora. Promotor, a formação de cartel no Brasil é crime. Que tipo de prejuízo traz para o consumidor, tendo em vista que, mesmo sendo crime, algumas vezes ainda acontece? Precisamos esclarecer que os delitos são objeto de investigação por parte do Ministério Público e por parte de instituições que, em articulação com o Ministério Público, cumprem o seu papel constitucional de proteger os direitos das pessoas. Nós estamos falando de um delito de natureza peculiar e que exige, por consequência, uma atuação adequada às suas especificidades. Não se apura cartel como que apura qualquer outro delito. Sim. Exigem instrumentos específicos, principalmente de inteligência, pois a tipificação, a tipicidade do crime de cartel, de formação de cartel, é a combinação de preços. Ora, como você vai esclarecer esse tipo de delito? Através dos instrumentos convencionais de apuração de delitos. Por isso, o Centro de Apoio Operacional do Consumidor tem apresentado essa proposta que foi aprovada pela Escola Superior do Ministério Público de trazer autoridades na área da investigação de cartéis. Sim. Para que os promotores de justiça do Estado do Maranhão possam estar aparelhados para o enfrentamento dessa demanda que tanto tem prejudicado os interesses do consumidor no Estado do Maranhão. Agora há pouco nós havíamos conversado a respeito dos objetivos desse seminário, no sentido de trazer os promotores de justiça para discutir este assunto e promover uma maior resolutividade desse tipo de problema que se apresenta ao consumidor. O objetivo é mais ou menos por aí, né? Com certeza. Eu quero destacar que nós pretendemos apresentar resultados efetivos. É o que nos interessa. Sim. O Dr. Luiz Gonzaga Martins Coelho tem apresentado um esforço concentrado para que os resultados apareçam para a sociedade e é um diálogo que o Ministério Público realiza através da prestação de serviços. Se nós queremos que os cidadãos nos reconheçam como instituição que cumpre o seu papel, precisamos mostrar resultados. Ora, esses resultados podem ser apresentados de várias maneiras. Destacamos aqui como novos instrumentos de atuação do Ministério Público a atuação extrajudicial. E vamos mais além, considerando que a atuação extrajudicial pode ser estratificada em duas dimensões. A que nós conhecemos hoje como atuação do Ministério Público não judicializada, através dos procedimentos administrativos que se instauram na promotoria, e a outra, através das instituições, entidades e órgãos que detêm o poder de polícia. O CAD é uma dessas instituições. É uma autarquia federal vocacionada ao combate dos delitos de ordem econômica que desequilibram a concorrência. A atuação desse órgão vai estar também em destaque no seminário, né? Com certeza. Uma das autoridades que inclusive vai abrir o seminário, o superintendente-geral do CAD, o doutor Alexandre Macedo Cordeiro,
vai estar dialogando com o público-alvo do evento, sim, trazendo informações e instrumentos de investigação dos cartéis, pois, através da resolução por essa modalidade de enfrentamento do problema, nós podemos apresentar soluções à sociedade, inclusive com rapidez e sem criar ônus maiores para os promotores de justiça. Eu esclareço aqui para dizer o seguinte, que sendo o CAD detentora do poder de polícia, ela abre um procedimento, autua quando constatadas as irregularidades e aplica penalidades que são estabelecidas em diversos patamares e critérios, dentre os quais a multa, a sanção pecuniária, e tem estabelecido penalidades convincentes, através de, inclusive com precedentes aqui no Maranhão. Já foi apurado, já foi comprovado e já foram aplicadas penalidades altas, inclusive, na formação de cartel de combustíveis no Maranhão. Já temos resultados efetivos. Então, o promotor de justiça, ao receber uma denúncia de cartel, ele, pelo sistema de apuração de delitos convencional, vai encontrar inúmeras dificuldades. Precisamos envolver quem detém o poder de polícia. Quando alguém é vítima de um homicídio, se chama a polícia civil. Sim. Quando se tem a constatação de um cartel, chama-se o CAD, que é quem tem a obrigação legal de apurar. E não só isso, exercer o poder de polícia, aplicando as penalidades. Como dito, são penalidades severas, que pelo seu potencial de repercussão econômica, costuma surtir muitos efeitos. E nós queremos aparelhar os operadores do direito, e por isso nós o convidamos, os colegas promotores de justiça, que terão certamente as demandas aliviadas nas promotorias, na medida em que tiverem os instrumentos de apuração do CAD. E esses instrumentos, sendo colocados em prática, apresentarão resultados que facilitarão o ajuizamento das ações como decorrência dessa apuração administrativa sancionatória, já com resultados, como dito, administrativos por meio das sanções aplicadas. E os demais profissionais também terão que comparecerem ao evento, terão oportunidade de se capacitarem para a defesa desses direitos. E lembrando que o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor inclui as diversas instituições públicas e privadas, sim, que têm a vocação da defesa do consumidor, dentre as quais o próprio Ministério Público, os PROCONs estadual e municipais. Nós temos 5 PROCONs municipais no estado do Maranhão, além dos diversos destacamentos estaduais do PROCON estadual, os juizados especiais cíveis e de relações de consumo, a Defensoria Pública, a Delegacia de Defesa do Consumidor e as instituições privadas, as associações que são criadas, inclusive por recomendação constitucional, para realizarem a defesa dos direitos do consumidor. Ou seja, nós temos todo um conjunto de ações que são articuladas por meio das instituições que compõem essa rede. Nós queremos ver, no dia 19, que apesar de estar entre 2 feriados, sim, nós queremos ter a presença desse público interessado diante da relevância do tema. Ou seja, nós temos verificado dificuldade da apuração dos cartéis exatamente por falta de domínio dessas técnicas e desses instrumentos, que deve começar por quem detém o poder de polícia, que é a Superintendência Geral do CAD, que é o órgão investigador desse tipo de delito. Promotor, quais são os outros temas que vão ser debatidos durante esse seminário? A defesa da ordem tributária é um outro tema, sim, que está incluso no evento. No Maranhão nós temos, como nos diversos estados brasileiros, nós temos verificado dificuldade na arrecadação tributária. As pessoas, por vários motivos, têm deixado de recolher
a totalidade dos tributos devidos. Então, nós queremos enfrentar o problema. Nós temos, inclusive, no cálculo do consumidor, um projeto Nota Fiscal Integral que contempla a emissão da nota fiscal para a garantia do direito do consumidor. E neste evento nós vamos estar trazendo profissionais através do Centro de Apoio Operacional, da Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa, do qual eu integro como membro titular de uma promotoria da Probidade Administrativa e que envolve o interesse do interesse tributário, da atuação da ordem tributária dos promotores que atuam nessa dimensão. Então, o objetivo ali é que a arrecadação tributária seja colocada em discussão para que os passivos sejam objeto de resolução. O Ministério Público está nos diversos setores de atuação do Ministério Público. Destaquei agora a atuação dos promotores do consumidor e do Centro de Apoio Operacional do Consumidor, a atuação do Centro de Apoio Operacional da Probidade Administrativa e os promotores da ordem tributária. Ou seja, todos nós que atuamos na Fazenda Pública, que recebemos também como promotores do patrimônio público, além dos promotores da ordem tributária, que atuamos nos processos que envolvem as questões tributárias, as diversas ações que envolvem não só as execuções fiscais, como também as ações anulatórias de débitos fiscais. Então, se tem um passivo muito grande. Então, nós queremos encontrar soluções jurídicas para adquirirmos instrumentos que demonstrem que o não pagamento desse passivo gera responsabilidade, inclusive responsabilidade criminal. Ou seja, o objetivo do Ministério Público, diante de todos esses desafios, é apresentar resultados efetivos para a sociedade maranhense. Ou seja, combatendo os ilícitos e, por outro lado, melhorando a arrecadação tributária, objetivando o incremento dos serviços públicos e das políticas públicas que dependem de recursos públicos, a exemplo da saúde, da educação e outros setores que a sociedade necessita de serviços e de garantias. Promotor de Justiça Anacor Paulo, coordenador do Centro de Apoio Operacional do Consumidor, muito obrigada pela participação aqui no MPTV. Eu quero dizer que é um prazer imenso para nós estar dialogando com os telespectadores da TV Assembleia e aproveitamos para lembrar que o evento é interessante e gostaríamos de contar com a presença de todos. Qual a diferença entre a atuação judicial e a extrajudicial? Moisés, o Ministério Público ele atua principalmente nessas duas frentes. O processo judicial, a atuação judicial, ela ocorre perante o Poder Judiciário. São ações que já estão propostas e que tramitam numa vara judicial, onde é presidido por um juiz. Na atuação extrajudicial, o Ministério Público encontra-se ainda na fase de investigação, na fase de coleta de informações para subsidiar uma eventual propositura de ação judicial. Nem todas as investigações extrajudiciais, na atuação extraprocessual, significa a propositura futura de ação. Muitas das vezes, o Ministério Público consegue resolver o problema sem precisar recorrer à Justiça, seja através de uma recomendação, seja através da celebração de um termo de ajustamento de conduta, às vezes mesmo com uma conversa, uma reunião e até um telefonema, o promotor, a promotora de justiça conseguem resolver a demanda que chega da sociedade. E no próximo bloco, Ministério Público pede providências para regularizar problemas no transporte escolar do município de Timbiras. É um instante só. O Ministério Público do Maranhão constatou recentemente que a maioria dos veículos de transporte escolar no estado não obedece às regras do Código de Trânsito Brasileiro. No município de Timbiras, por exemplo, nos últimos 5 meses, 3 acidentes envolvendo veículos que transportavam estudantes foram registrados. Em um dos mais graves, em junho, uma estudante teve o braço decepado. O último acidente sem vítimas ocorreu em outubro. Sobre este assunto, eu converso agora com a promotora de justiça titular da comarca de Timbiras, Natália Macedo Luna Tavares. Promotora, seja bem-vinda ao MPTV. Obrigada.
Promotora, nos últimos 5 meses, 3 acidentes no município de Timbiras. Que providências, no geral, já foram tomadas pelo Ministério Público? No primeiro acidente, como você disse, que foi que a garota teve de 11 anos, inclusive, uma criança de 11 anos que teve o braço decepado, a gente fez um inquérito, ainda está em andamento, um inquérito policial, para descobrir realmente quais são as causas. Eu ainda não era promotora titular e quando eu cheguei foi impossível fazer a vistoria do Detran nesse acidente específico. Então, nesse acidente específico, nós estamos esperando a conclusão do inquérito para tomar maiores providências. Em relação ao segundo acidente que você me falou, foi uma van. E nesse caso da van, foi dito que a pessoa teria esquecido de puxar o freio de mão. Quando eu tomei conhecimento disso, tomei conhecimento por um blog. No dia seguinte, a gente entrou em contato com o Detran e pediu que a van fosse rebocada. Quando a van foi rebocada e foi vistoriada pelo Detran, o Detran constatou que a van estava com os pneus desgastados, que simplesmente não teria cintos de segurança e ainda foi constatado que tanto o chassi da van, da lataria da van, como a lataria do motor eram diferentes. Então, essa van já foi colocada até para o ICECRIM, porque exatamente a van estaria sem condições nem do transporte escolar, nem sem condições total, né? De circular em território nacional. Há pouco tempo, a gente ficou sabendo que essa van que fazia esse transporte não foi ainda substituída, porque nesse caso, essa van era objeto de licitação, de 2 empresas que ganharam a licitação, e essa van seria, no caso, uma prestação indireta de serviço. O MP constatou agora que 60 dias após estava sem transporte escolar. Quer dizer que desde que quando aconteceu o acidente, esses estudantes que utilizavam esse meio de transporte estão sem transporte? Estão sem transporte escolar, estão chegando a 3 quilômetros. E, assim, nenhum pai procurou o MP. Só que a gente já determinou, como uma cidade é muito grande, é uma cidade que tem 28 mil habitantes, mas com a maioria da população, ela está na zona rural, ninguém procurou o MP. Procuravam o secretário dizia, não, próxima semana. Quando a gente constatou isso, em 3 dias que o MP soube na segunda, na terça convocamos o prefeito e secretário, que me confirmaram essa história e disseram que nós estamos tentando. E no terceiro dia nós entramos com a ação, pedindo inclusive a multa pessoal, uma multa de R$10 mil pessoal no prefeito e no secretário. Exatamente para que essas crianças continuassem a servir no transporte escolar. Nesse meio tempo, entre esses 60 dias, aconteceu o terceiro acidente. O terceiro acidente foi mais grave ainda porque se tratou de um ônibus que era do caminho da escola. Então, um ônibus que, em tese, era para estar conforme a lei. O que é que o Ministério Público fez nesse caso? Nós pedimos a vistoria de todos os veículos. Ao Detran, né? Ao Detran, que por causa da campanha, que o doutor Gonzaga está capitaneando com a doutora Sandra. Pau de Arara nunca mais. Pau de Arara nunca mais. Essa campanha deu um apoio ao Ministério Público numa questão do transporte escolar muito grande. E aí, dia 27, foi feita essa vistoria geral dos ônibus. Por incrível que pareça, mais uma vez, todos os ônibus foram reprovados. Inclusive, nós constatamos, um ônibus que tinha sido clonado, que estava rodando. E o município nada fez em relação a esses ônibus. Então, nós estamos ainda investigando e vendo quais são as possíveis providências, porque, inclusive, o doutor Gonzaga, nesse caso, fez uma recomendação para o prefeito, uma recomendação afirmando do artigo 132 que transportar crianças nessa forma era crime. Então, a gente está forçando a prefeitura a tentar forçar a empresa a substituir. Só que o que acontece é, culturalmente, pela minha experiência, as pessoas acham normais. O pau de arara. O pau de arara. Então, a gente está trabalhando, o Ministério Público está trabalhando em Timbiras, dentro como é que eu posso lhe falar? Dentro das comunidades, para conscientizar a comunidade a cobrar dos prefeitos, do prefeito no caso, e do secretário,
a melhor forma de transporte. E a gente percebe que é uma coisa tão cultural, né, que mesmo com esses 60 dias sem o transporte escolar, quer dizer, não houve uma denúncia de nenhum pai, ninguém procurou o Ministério Público para denunciar, para exigir que o problema fosse regularizado. Parece que a comunidade meio que se acostumou com a situação, tanto com o transporte inadequado, como não ter esse transporte, né? E olha, é um absurdo tão grande que foram 2 licitações. A primeira licitação foi num montante de 500, quase 600 mil. E a segunda licitação, pode pasmar, foi num montante de 1.300.000 para contratar transportes de qualidade para a população. Sim. E nada disso é cobrado porque o poder executivo não fiscaliza. Então, se nós não fiscalizarmos, a população ela se acostumou a ser, entre aspas, maltratada. Então, o Ministério Público em Timbiras está trabalhando o quê? Em conscientizar a população dos seus direitos. Em conscientizar a população que o transporte pau de arara é impossível. Que eles têm que ter um transporte de qualidade. Por exemplo, quem está assistindo nesse momento essa entrevista, quais são as recomendações para que esse transporte escolar esteja regularizado? O que tem basicamente que ter nesse transporte para que ele possa estar transportando crianças para a escola? Certo. Existe uma portaria do Detran, já expedida, que os micro-ônibus têm que ter no máximo 8 anos, os ônibus têm que ter 10 anos. É obrigatório cinto de segurança. É obrigatório também o quê? Que eles tenham um velocímetro com a velocidade calculada. Sim. Que tem que ter. É obrigatório que a pessoa que está dirigindo o transporte tenha categoria D e que tenha, principalmente também, o Detran, isso não é normativo, mas o Detran aconselha que os motoristas tenham um treinamento específico para lidar com crianças e obrigá-las a usar o cinto. Em relação à quantidade de veículos que fazem esse transporte escolar, é suficiente para atender a demanda do município? A quantidade é suficiente. O problema, pelo menos, é suficiente, que eu digo adequada. Sim. Sempre se pode melhorar. Atualmente é adequada. Realmente o problema é a qualidade. Promotoria, o que é que o Ministério Público está pedindo nessas ações? Inicialmente nós entramos com uma ação, uma obrigação de fazer, um ACP com uma obrigação de fazer, para que o prefeito regularize a situação nesse caso dos 60 dias. Sim. Posteriormente, como nós ainda estamos investigando e recebemos a vistoria apenas ontem do Detran, nós iremos entrar tanto na esfera criminal como na esfera civil. Sim. No caso da improbidade, e sempre pedindo o quê? Já que se contratou com a empresa, que se cobre a empresa de fazer o que foi contratado e por que ela está sendo paga. Correto. Promotora de Justiça Natália Macedo, titular da comarca de Timbiras, muito obrigada pela participação e esclarecimentos aqui no MPTV. Claro, eu que agradeço. Ok. O Código de Defesa do Consumidor, ele é válido para compras no exterior? Claro, desde que o vendedor, desde que o fabricante possua uma representação no Brasil. Então, quem compra no exterior determinada marca e esta marca tem representação no Brasil, o consumidor pode demandar, em razão de vícios, por exemplo, contra o fabricante no Brasil. Você assistiu ao MPTV e pode ficar à vontade para participar do nosso programa com críticas e sugestões. O nosso WhatsApp é 991 14 6529. Fique ligado, todas as segundas-feiras às 7h30 da noite, com reapresentação aos domingos 1 da tarde. Até o próximo programa.